A graça e a paz, em nome de Jesus, que Deus te abençoe de uma forma poderosa no dia de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe Soares e neste momento nós estamos iniciando mais um vídeo de estudo bíblico aqui no nosso canal. Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante que é os 4 passos para vencer a carne segundo as Escrituras, segundo a Bíblia Sagrada. Peço para você que fique conosco, ative o sino de notificação, não se esqueça de se inscrever no canal, dar sua ideia de vídeo aqui nos comentários, no nome de Jesus, e também aí na descrição do nosso vídeo você pode estar conhecendo o nosso livro digital, o nosso e-book, Manual do Estudante da Bíblia. Um guia, um passo a passo, um manual feito por mim, ao qual vai auxiliar você na sua jornada de estudos bíblicos. Você vai aprender temas como a palavra de Deus foi escrita, como funciona a inspiração das Escrituras Sagradas, como que funciona a divisão da Bíblia, perguntas difíceis de responder nas Escrituras. Tudo isso você vai aprender no nosso Manual do Estudante da Bíblia. Agora vamos para a tela e vamos conhecer os 4 passos para vencer a carne segundo as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, dando início aqui ao estudo de hoje, você já percebeu que muitas vezes nós queremos fazer o que é certo, mas acabamos fazendo o que é errado? A Bíblia mostra que existe uma guerra dentro de nós, meus irmãos. Quando nós vamos lá em Gálatas capítulo 5, no versículo de número 17, a palavra de Deus vai dizer: porque a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, meus irmãos, nós entendemos com isso que existe um conflito espiritual acontecendo dentro de nós diariamente. Então, diariamente, nós temos um conflito entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. A carne, ela representa a nossa natureza caída, adâmica, inclinada ao pecado. Mas o Espírito Santo, ele nos conduz à vontade de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente, meus irmãos, eterno e exclusivo Salvador, nós temos que entender que nós nascemos de novo. E esse nascer de novo é um nascer espiritual. O nosso espírito, que estava morto nos nossos pecados, ele revive. O nosso espírito, ele nasce de novo. Nós se tornamos nova criatura espiritualmente. Mas a carne, ela continua inclinada aos pecados. Ela continua inclinada a fazer oposição à vontade de Deus. Então a grande pergunta que fica, meus irmãos, é: quem está vencendo essa batalha dentro de você? E agora nós vamos ver os 4 passos bíblicos para nós vencermos essa guerra espiritual. O primeiro passo, meus irmãos, que nós precisamos dar para vencer a nossa carne é andar no Espírito. Porque Gálatas capítulo 5, no versículo de número 16, diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então você vai ver que a palavra de Deus não diz lute contra a carne, mas ela vai dizer ande no Espírito. O que isso significa, meus irmãos? Isso significa viver sob a direção do Espírito Santo, envolvido com as coisas espirituais, envolvido com as coisas de Deus. Uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, uma vida de sensibilidade à direção de Deus. Então andar em espírito é isso. Quanto mais você fortalece o seu espírito, menos espaço a carne encontra. Se você ficar colocando seus olhos nas coisas da carne, se você ficar focando nas coisas desse mundo, se você ficar alimentando a sua carne, com certeza você vai cair. Por isso que Paulo diz aos Gálatas: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, nós vamos entender que nós estamos numa guerra entre a carne e o espírito e a carne. E aquele a qual você fortalecer mais é o que vai obter a vitória. O segundo passo, meus irmãos, que nós precisamos seguir, que a palavra de Deus nos orienta para vencermos a nossa carne, é renovar a nossa mente. Romanos capítulo 12, no versículo de número 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A carne, ela começa na mente.
Então, o pecado vem através dos pensamentos. Você olha, você começa a conceber na sua mente o pecado e depois o pecado ele é concebido. Então, você precisa a cada dia renovar a sua mente diante da palavra de Deus, para que a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, faça uma faxina nos seus pensamentos, na sua mente e nas suas emoções. Porque nós vamos aprender que antes do pecado virar atitude, ele passou pelos seus pensamentos. É o que Provérbios 23:7 diz, porque como imaginou a sua alma, assim ele é. Então renovar a mente é substituir pensamentos carnais por pensamentos da palavra. Se a mente não for renovada, a carne sempre vai ter vantagem sobre a minha e sobre a sua vida. Terceiro passo, meus irmãos, que nós precisamos estar colocando em prática é crucificar a carne. Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. O crucificar a carne aqui, meus irmãos, fala de decisão. Nós precisamos ter uma decisão firme, nós precisamos ter um posicionamento firme. Decisão não é sentimento, é posicionamento diário, porque saiba de uma coisa, a sua carne, ela sempre estará inclinada ao mal, ao pecado. E se você não decidir negar a você mesmo, se você não decidir diariamente crucificar a sua carne, ninguém vai fazer isso por você, porque Deus não vai fazer isso por você. Deus já fez a parte dele. Jesus Cristo veio à terra, morreu pela minha e pela sua vida. Agora a nossa parte é se esforçarmos e crucificarmos a nossa carne diariamente. Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é hoje, não é só amanhã, não é só o mês que vem, é a cada dia devemos tomar a nossa cruz. Então negar a si mesmo é dizer não aos desejos que desagradam a Deus, que ofendem a glória de Deus, que ofendem a santidade de Deus, que desonram o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então nós temos que entender que a carne, ela não morre sozinha, ela precisa ser crucificada diariamente para se obter a vitória. E em quarto lugar, meus irmãos, e não menos importante, produzir o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, do 22 ao 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Não basta evitar o pecado, é preciso desenvolver o caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós vamos ver aqui na categoria dos frutos que o último fruto citado, ele é estratégico, ou seja, é o domínio próprio. É o autocontrole, que nem todos nós temos. Muitas pessoas têm os dons do Espírito, mas não têm o fruto do Espírito. E aquele que tem os dons do Espírito, mas não tem o fruto do Espírito, ele anda diante de Deus com dificuldade, com deficiências. Nós precisamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo venha nos ajudar a produzir os frutos do Espírito em nós. Principalmente o domínio próprio, o autocontrole. Domínio próprio é a capacidade de controlar impulsos. Porque você vai ver que Provérbios 16:32 diz: melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade inteira. E aí nós vamos ver que quando o fruto ele cresce, a carne enfraquece. Aonde o fruto cresce, a carne enfraquece. Então que eu e você venhamos conseguir cultivar esses passos, colocar esses passos em prática, que você venha andar no Espírito, renovar a sua mente a cada dia, crucificar a sua carne e produzir os frutos do Espírito Santo. A carne se vence pela direção do Espírito, pela renovação da mente, pela decisão de negar-se a si mesmo, pelo desenvolvimento do fruto espiritual. Romanos 8:13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A vitória, meus irmãos, não é emocional, ela é espiritual e ela é diária. Se você gostou desse vídeo e ficou até o final, comenta amém aqui nos comentários para mim saber que você assistiu até o fim. Não esqueça de deixar uma sugestão para o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo, ative o sininho de notificação
E não esqueça, se você quer se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, tendo um guia, um passo a passo, um norte que vai te direcionar nos seus estudos bíblicos, vá na descrição do vídeo e conheça o nosso manual do estudante da Bíblia. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Graça e paz.